O cancro. O cancro é a proliferação anormal de células. O cancro tem início nas células. Um conjunto de células forma um tecido e, por sua vez, os tecidos formam os órgãos do nosso corpo. Normalmente, as células crescem e dividem-se para formar novas células. No seu ciclo de vida, as células envelhecem, morrem e são substituídas por novas células. Algumas vezes, este processo ordeiro e controlado ocorre mal, formam-se células novas, sem que o organismo necessite e, ao mesmo tempo, as células velhas não morrem. Diremos que passou a haver uma alteração ao ADN dessas células. Este conjunto de células extra forma um tumor. Nem todos os tumores correspondem a cancro. Os tumores podem ser benignos ou malignos. Os tumores benignos não são cancro, raramente põem uma vida em risco. Regra geral, podem ser removidos e, muitas vezes, regridem. As células dos tumores benignos não se espalham, ou seja, não se disseminam para os tecidos em volta ou para outras partes do organismo. Os tumores malignos são cancros. Regra geral, são mais graves que os tumores benignos. Podem colocar a vida em risco. Podem, muitas vezes, ser removidos, embora possam voltar a crescer. As células dos tumores malignos podem invadir e danificar os tecidos e órgãos circundantes, podem libertar-se do tumor primitivo e entrar na corrente sanguínea ou no sistema linfático. Este é o processo de metastização das células cancerígenas, a partir do cancro original, formando novos tumores noutros órgãos. O nome dado à maioria dos cancros provém do tumor inicial. Por exemplo, o cancro do pulmão tem início no pulmão e o cancro da mama tem início na mama. O linfoma é um cancro que tem início no sistema linfático e a leucemia tem início nas células brancas do sangue. As células cancerígenas podem viajar para outros órgãos, através do sistema linfático ou da corrente sanguínea. Quando o cancro metastiza, o novo tumor tem o mesmo tipo de células anormais do tumor primário. Por exemplo, se o cancro da mama metastizar para os ossos, as células cancerígenas nos ossos serão células do cancro da mama. Neste caso, estamos perante um cancro da mama metastizado, e não um tumor ósseo, devendo ser tratado como cancro da mama. Compreender o cancro passa por conhecer a célula. O nosso organismo tem mais de 200 tipos diferentes de células que têm funções distintas no funcionamento do corpo. A célula é constituída essencialmente por núcleo, nucleolo, membrana plasmática, citoplasma e organelos. O núcleo contém o DNA, isto é, contém a nossa informação genética. O nucleolo está relacionado com a reprodução da própria célula. A membrana plasmática que envolve a célula é como se fosse a sua cápsula protetora. Nesta membrana existem receptores sensíveis a determinadas moléculas e impermeáveis a outras, determinando desta forma o que entra e sai da célula. O citoplasma é o espaço intracelular, isto é, o espaço que está entre o núcleo e a membrana plasmática. É neste espaço que estão os organelos. Os organelos são estruturas de pequenas dimensões existentes dentro da célula, como as mitocôndrias, responsáveis pela respiração celular, o retículo endoplasmático liso e rugoso, relacionado com a síntese de proteínas, entre outros. A informação genética de cada célula funciona como se fosse um livro da história da mesma, contendo toda a informação sobre as funções da célula, que proteínas irá produzir e a que substâncias é sensível. As doenças cancerosas são também designadas por oncológicas. Como surge o cancro? O cancro surge quando as células normais se transformam em células cancerosas ou malignas. Isto é, adquirem a capacidade de se multiplicarem e invadirem os tecidos e outros órgãos.
A carcinogênese, o processo de transformação de uma célula normal em célula cancerosa, passa por diferentes fases. As substâncias responsáveis por esta transformação designam-se agentes carcinogénios. São exemplos de carcinogénios: os raios cósmicos, as radiações ultravioletas do Sol, a radiação nuclear e diversos agentes químicos na alimentação humana ou no meio ambiental que nos rodeia. Todos estes fatores irão exercer maior influência, quanto menor for o magnetismo do corpo humano. Para que se desenvolva um cancro é necessário que, de forma cumulativa e continuada, se produzam alterações celulares durante um largo período de tempo, geralmente durante anos. Como resultado, cresce o número de células que apresentam alterações de forma, tamanho e função e que possuem a capacidade de invadir outras partes do organismo. Como é que se diagnostica um cancro? Um cancro pode ser suspeito a partir de várias pistas: as queixas que o doente refere, a observação médica, diversos exames médicos ou dos achados numa cirurgia. Mas para confirmar o diagnóstico de um cancro é geralmente necessário uma amostra do tumor, a chamada biopsia. A análise dessa amostra permite determinar se a lesão é um cancro ou não. Este estudo dos tecidos, a análise histológica, permite classificar e saber, na maioria dos casos, quais são os tecidos e as células das quais provém o tumor e quais são as características das mesmas. Por vezes é possível diagnosticar ou suspeitar de um cancro através da análise de células colhidas em locais de acesso superficial. Estes fatores são fundamentais para determinar o tratamento mais adequado em cada caso.